E está a gravar. Bem-vindos ao AceleraCast número 5, o podcast luso-brasileiro sobre corridas, essencialmente de Fórmula 1. Eu sou o Paulo Romero, comigo tenho o Fernando Trindade. Olá, Fernando, tudo bem? E aí, tudo bem? Senti Tá. saudade. Eu também, 15 dias sem podcast, 2 semanas. Eu vou aqui fazer uma pequena explicação a quem nos ouve, porque houveram 2 semanas sem podcast. Isto devido a uma mudança de hora que houve na Europa e no Brasil não houve. E eu vivo na Alemanha, em Mannheim. O Fernando vive no Rio de Janeiro, no Brasil. E nós temos 5 horas de diferença de um para o outro. E é um bocado difícil nós trabalharmos porque nós não ganhamos. A nossa vida não é o podcast, nós não ganhamos dinheiro disso, fazemos isto por amor e por prazer. E temos as nossas vidas, e então, enquanto aqui são 10 horas da noite, no Brasil são. 3h53. Exatamente, neste momento são 13h53, o que quer dizer que, por exemplo, eu no outro dia seguinte tenho que acordar às 6 da manhã e tenho que fazer podcast até à 1 da manhã de segunda-feira. Portanto, gravamos melhor ao domingo, só que ao domingo não dá sempre, porque também temos as nossas famílias, as nossas vidas pessoais. O Fernando, principalmente, tem um filho e que tem que lhe dar toda a atenção porque ele ainda é bastante pequeno, e então torna-nos um bocado difícil de combinar as coisas. No entanto, vamos prometer que vamos fazer então este podcast quinzenalmente, e nem sempre será em live. Por exemplo, hoje está a ser gravado, mas nós vamos vir sempre aqui com muita motivação e muito prazer fazer aquilo que mais gostamos, que é falar sobre as corridas depois de as ver. Aliás, ver as corridas é o que mais gostamos, Sim, falar sobre elas é o que gostamos também. mais gostamos. E Exatamente. também Fernando, fazer um convite para o pessoal passar no nosso Instagram. Geralmente a gente está lá online 24 horas, né? Mandar perguntas, informações, conversar também, falar sobre Fórmula 1, trocar dicas, ideias. A gente está de portas abertas e sempre online para receber a todos. exatamente, o nosso Instagram está on fire, temos tido bastantes visualizações até e bastante feedback. Vão ao nosso Instagram, aceleracast.f1, tem lá bastante conteúdo sempre, maioritariamente publicado pelo Fernando, que o Fernando tem mais jeito para isso e está mais dentro disso. Bastantes feedbacks sobre as corridas e muitas notícias sobre os bastidores também. Portanto, são conteúdos interessantes que vocês podem sempre consultar. Vão lá, deem o like, comentem, façam perguntas. Nós estaremos sempre interessados em ouvir o vosso feedback. Bom, Fernando, vamos então começar como sempre os bastidores. Hoje não há muito para falar, aliás, porque temos 2 corridas para falar, isso vai ser o nosso foco principal. Eu iria só residir aqui sobre este tema, que é a demissão do vice-presidente da FIA, que fez aquilo que também gostamos mais de fazer, que é dar pau no Ben Sulayemi. Eu vou só ler aqui um pouco aquilo que ele disse quando se demitiu. Quando aceitei este cargo, foi para servir aos membros da FIA e não ao poder. Ao poder, ele deve estar a referir, sabemos a quem, não é? Afirmou Robert Reid, campeão mundial de rally em 2001, portanto é um homem que percebe de corridas e do desporto. E em comunicado oficial disse também: com o tempo testemunhei uma erosão constante dos princípios que prometemos defender. Decisões estão sendo tomadas a portas fechadas, ignorando estruturas e pessoas que a FIA existe para representar. E ressaltou que o automobilismo merece uma liderança responsável e transparente. Isso aí é mais um capítulo da saga Ben Sulayem na Fórmula 1, né? E já vem acumulando inúmeras complicações, né, voltado ao nome dele, né? Desde lá de 2021, com a proibição das joias, depois com a restrição das manifestações políticas e religiosas, agora a proibição dos palavrões, e voltou a ganhar mais um capítulo agora com Robert Hyde, né, saindo da vice-presidência, né, alegando falta de governança, né, e também falta de transparência, né? E assim, parece até ser repetitivo o que a gente faz aqui, né? Porque toda semana que a gente tem live, ou a gente faz uma gravação, tem uma polêmica envolvendo Ben Sulayem. Sim, exatamente. E, Eu acho que. Sim, diz, desculpa. e isso é algo chato, né? Porque assim, a gente quer chegar aqui e falar sobre a corrida, falar sobre
a qualificatória, sobre os treinos, e a gente sempre tem que separar pelo menos uns 15, 20 minutos para falar de um cara que está criando uma desunião imensa na comunidade. Toda hora uma polêmica, toda hora uma complicação diferente. Essa notícia surgiu na sexta-feira, né? No início dos treinos, né? Sim, do Bahrein. sim, sim, sim. Estalou na Pelo menos sexta, chegou aqui mas no Brasil. sim, Pelo menos chegou aqui já com um treino já feito. E é só mais um caso, né? Que chega aqui na prova do Bahrein. E é assim, é complicado, né? Porque o Ben Sulayem é um cara que quer se reeleger de qualquer forma, porém, assim, a imagem dele está muito arranhada. Já vem de algum tempo. E esse é só mais um capítulo, está, né? Nessa está. história dele. Está, porque a questão começou mesmo, aliás, ele fala mesmo dessa transparência, e a questão começa mesmo a criar polémica quando o Ben Sulayem acaba com essa tal comissão de ética e transparência. Ele não acaba com ela, ele passa os poderes da comissão de ética e transparência para ele próprio, que era uma comissão que regularia a FIA e regularia se havia irregularidades, portanto, da direção da FIA. E depois há uma reunião da FIA em que entram todos os representantes de todos os desportos automóveis, não só da Fórmula 1, mas também do Rally, da Fórmula E, portanto, todas as categorias de automobilismo Uhum. entraram nessa reunião. E antes de haver essa reunião, houve um protocolo em que os representantes da FIA e de algumas associações teriam que assinar esse protocolo uh, para poder participar nessa reunião. E o vice-presidente Robert Reid não assinou esse protocolo. Portanto, aí começou a instalar o verniz. E é mais ou menos isso. Mas, acho que não há muito mais para falar. Acho que realmente está É, aqui. e vale ressaltar que na semana passada, um pouco antes do GP do Japão, os pilotos do Rally, né, eles assinaram o manifesto, tiraram até uma foto para mostrar que todos os pilotos ali estavam contra essa questão, por exemplo, dos palavrões, acharam que era um absurdo isso, né? Porque, assim, o automobilismo, né, como um todo, é um esporte que leva as pessoas a um nível extremo, né? De estresse, de foco. Então, eles vivem ali no máximo, no fio do limite mesmo, do ser humano e do carro. Exato, exato. Então, assim, exageros nas palavras vão acontecer. E não é de uma forma assim, cruel ou mal intencionado, mas sim porque é mais a questão de desabafo, né? Porque é um esporte assim que leva muito estresse para o piloto ali no momento da corrida, né? Onde cada segundo, cada volta ali conta muito no somatório final. Então, assim, é mais um capítulo chato para a Fórmula 1 e mais uma polêmica na conta do Verstappen. É verdade, é verdade. Hum, e acho que não há mais a falar a nível de bastidores, foi mesmo esta situação que deu mais barulho. E podemos então passar para o fim de semana do Japão, que foi um fim de semana com um sábado bastante divertido. Portanto, a qualificação do Japão entretemos-nos, é verdade. A Foi, qualificação. foi, Qualificação. foi espetacular. Assim, se a corrida fosse o sábado, seria perfeito, porque foi espetacular. Foi espetacular. O que o Verstappen fez no GP do Japão, na qualificatória, foi um negócio assim absurdo. Que eu não lembro de ter visto há tempos recentes. Ele conseguiu tirar um tempo que ninguém sabe de onde ele tirou. Exato, eu estou É um aqui absurdo. exato, exato. Estou aqui a apresentar os gráficos do gap do Bahrein. Portanto, nós vemos que realmente os McLaren estavam bastante distantes do resto da concorrência. Vemos, por exemplo, em quarto e em quinto lugar o Leclerc e o Russell. E Piastri e Norris bastante distantes, mas o Verstappen ainda conseguiu. A pergunta é: como é que ele conseguiu meter ali aquela frente à frente dos outros dois McLarens? Ninguém sabe, porque ele não foi melhor em nenhum setor. Esse que é o problema, entendeu? E como que o Max conseguiu tirar aquele, aquele milésimo fundamental para ser pole, para
depois conseguir ganhar a corrida, né? Porque assim, o Japão, ele é uma pista complicada, né, para correr, Sim, né? muito técnica, muito Mas técnica. muito técnica. E assim, estatisticamente falando, das últimas 31 corridas que tiveram em Suzuka, né, pelo menos 18 e agora 19 com Verstappen, vencedores saíram do P1, né? Ou seja, o cara que ganhou a pole foi vencedor em 19 vezes. Isso aí é mais de 60, 70% de chance. E isso se firmou durante a corrida de domingo. Mas o que o Verstappen fez foi absurdo. E assim, também a gente tem que lembrar dos novatos, né? Porque Berman também foi espetacular, né? Conseguiu terminar ali no Sim, P10. O sim, sim, Rajá sim. também foi muito bem. Salvo engano, ele ficou em oitavo, em O Adjar sétimo. ficou em sétimo. Sétimo. Tivemos o Adjar, por exemplo, em sétimo. Tivemos o Berman em décimo. E foram estes dois rookies que realmente fizeram uma qualificação acima daquilo que se está à espera. E sendo então o Japão uma pista técnica, podemos dizer que estes rookies têm unhas, não é, Fernando? Sim, sim, o Antonelli na corrida foi espetacular. Ele conseguiu quebrar um recorde de pelo menos 3, 4 dias de diferença de ser o piloto mais jovem a liderar uma volta na Fórmula 1, passando o próprio Max Verstappen, né? E a gente até comentou isso em off, né? Que o Rajah foi muito bem na corrida. Está-me a Ele estava ali surpreender. meio que como. Tava espetacular. Eu não E estava a assim, contar. foi uma pista que degradou pouco o pneu, né? Então isso favoreceu bastante a Racing Bulls, né? Como um todo. Sim, não estávamos também a contar com este nível aliás, nós tínhamos apontado, tivemos aqui o João também como convidado e ninguém de nós acreditava que iriam para uma só paragem, porque o Japão é uma pista que desgasta bastante os pneus e que os pneus da frente, principalmente, sofrem muito de desgaste devido às curvas de alta velocidade. Mas Sim, parece que com o reasfaltamento do Japão e com as temperaturas que foram mais uma vez baixas, não é? Porque nós não baixas, estávamos, né? nós não estávamos habituados a ter a Ásia nesta altura do calendário, portanto, nós estamos a ter outro tipo de clima. Nós estávamos habituados a ter a Ásia já mais para o fim e onde estava mais quente. Então o asfalto também está mais Sim. frio e criou este tipo de estratégia que vamos falar mais. Na, salvo engano, eu não lembro quem foi, se foi o Max ou se foi o Tsunoda, que foi até levantada a hipótese de ter chuva a partir da volta 20, que não Sim, aconteceu. não. Porque assim, a pista do Japão ela é uma pista muito estreita. São 6 quilômetros, mais ou menos. Então, assim, quando você tem essa variação de tempo, né, para chuva e tudo mais, a possibilidade de chover em alguma parte da pista é muito grande. Ela é muito estreita, é muito larga. Então acaba que isso não aconteceu, né? Mas a temperatura baixa amenizou muito o desgaste dos pneus, né? Exato, exato, exatamente. Sim, tivemos então essa interessante qualificação que eu ficaria mais de uma hora a ver, seguramente. Ficaria ali uma tarde inteira a ver aquelas voltas de qualificação. É quase, eu diria que é quase uma qualificação como a de Mónaco, só que numa pista. E aliás, o Fernando Alonso disse isso mesmo, que a pista do Japão não é como a de Mónaco, claro que não é completamente diferente, mas tem essa semelhança de ser no Mónaco. Tem uma qualificação muito interessante por ser uma Sim, pista técnica e agora começamos a falar da corrida, a corrida realmente não foi assim tão interessante como a qualificação, não foi? Não. pois é. Dentro do P10 só houve uma troca de posição, o Radiar para o Hamilton, né? Que o Hamilton passou o Radiar, mas fora dentro desse P10 aí foi muito aquém. Faltou um pouco de ousadia para a McLaren, né? Não sei se você vai concordar ou discordar, mas eu acho que a Sim, McLaren foi muito conservadora. sim, a nível de McLaren, eu apresentaria no mínimo mais duas estratégias alternativas. Portanto, eles seguiram uma estratégia muito. Eles seguiram uma estratégia com o Norris que eles não apostaram em nada. Eles seguiram a mesma estratégia que seguiu a Red Bull. Imitaram a estratégia da Red Bull e acabaram por fazer aquilo que eles fizeram, mas em segundo lugar. Uh, não sei se tentaram um undercut com o Piastri, mas o Piastri estava atrás do Norris. Normalmente também quem vai
o piloto que vai à frente numa equipa é o primeiro a ir à boxe. Isso também não aconteceu. Eu também não sei porquê. Poderiam deixar passar o Piastri também para alcançar o Verstappen e não o fizeram. Mas o que mais me preocupa é que realmente a McLaren não quis ganhar a corrida. Isto porquê? Porque, no meu ver, eu vi estratégias da Mercedes, que foi super dominante nos anos que foi, e vi estratégias da Red Bull com o Pérez também e com o Verstappen, principalmente em 2021. E aquilo que eles poderiam fazer, por exemplo, deixar o Piastri em pista, não é? Mandar o Uhum. Norris à boxe e tentar que o Piastri em pista tentasse atrasar um bocado o Verstappen depois de ir à boxe, não é? Porque o Verstappen ir à boxe e o Piastri ficando em pista iria fazer muitas vezes aquilo que fez o Bottas e o Sérgio Pérez como ministro da defesa nas suas equipas, não era? Sim, mas assim, até o Piastri comentou que ele tinha ritmo para passar o Max ali no terço final da corrida. E eu acho que faltou um pouco de ousadia para a McLaren. Eles poderiam fazer isso. Né? Eles poderiam tentar segurar o Max de alguma forma, retardando ali a entrada do Piastri, enfim. Eles tinham um mecanismo para isso, porque eles estavam a mais de 10 segundos do Leclerc e do Russell, que estavam vindo em quarto e quinto colocado. Então, se tivesse algum erro, assim, sei lá, de parada ou algum erro técnico mesmo dos pilotos, eles poderiam recuperar, eles não perderiam nada de ponto. Eu acho que faltou ousadia, acho que também tem um sentido de, como aqui no Brasil a gente fala muito de empurrar com a barriga, né? E a gente está na terceira prova, não vai mudar nada, né? A gente tem muito campeonato ainda para vencer, para correr, no caso, né? A gente tem o melhor carro, então eu acho que eles foram meio, como posso dizer, conservadores na estratégia. Aí a gente vai entrar naquela questão, né? Se a gente perde ponto agora e não sabe o que vai ser no futuro, né? Se isso vai fazer diferença ou não para a disputa de pilotos e de equipes. Eu percebo que Mas assim, Sim, força, é, força, desculpa. não, pode falar, pode falar. Não, eu percebo que a McLaren não queira favorecer nenhum piloto. E a McLaren É, nunca, ficou claro, ficou claro. nunca fez isso na sua história. Na altura do Senna e do Prost não beneficiava ninguém. Na altura do Hamilton e do Alonso também não beneficiaram ninguém e até lhes custou provavelmente um campeonato, porque eles andavam sempre às turras e depois o Raikkonen passou por eles nos pingos da chuva e foi campeão. Mesmo dentro do Hakkinen e do Coulthard, não havia ordens de equipa, se bem que o Coulthard sabia que o Hakkinen era muito mais rápido e até o acabava por Sim, sim. ajudar várias vezes, como por exemplo na Bélgica, em que travou o carro à frente do Schumacher e tudo sabe dessa história. Mas a questão é, eles estão a pôr os pilotos acima da equipa agora, porque eles podiam entrar numa estratégia que dessa vitória, porque a questão é teres dois troféus de segundo e terceiro lugar no museu ou teres um de primeiro lugar. O que é que tu preferias? Ah, cara, é muito complicado, né? Assim, eu aposto muito no all-in, né? Ou vai ou racha, não tem jeito, né? Eu acho que a McLaren está muito refém da sua cultura, né? De não priorizar um piloto, né? De Sim, fato, você, eu lembro muito dessa dupla Hackney e Coulthard, porque é a primeira dupla que eu lembro assim quando garoto, né? Quando comecei a assistir Fórmula 1. Mas era nítido, até mesmo para mim, uma criança na época de 6, 7 anos, que o Coulthard era o segundo piloto e o Hackney era o primeiro piloto. E as estratégias eram mais voltadas para atender o Hackney. E eu acho que a McLaren ela tem que tomar partido de algum piloto agora, né? E assim, eu já tinha falado isso em algumas oportunidades e volto a repetir que o Piastri, apesar de ser mais jovem, né, eu acho ele mais preparado para ganhar essa temporada do que o Norris. Apesar de eu achar que o Norris tem que ser respeitado por tudo que ele já fez, já pegou algumas carroças da McLaren, mas enfim, eu não sei se você concorda com isso. eu no início desta época não concordava, porque eu olhava muito para os resultados. E muita gente me dizia: o Piastri é mais piloto que o Norris não é material de campeão. Que não é de material de campeão, também achava.
Mas quando vinham dizer o Piastri é melhor que o Norris, eu dizia assim: os resultados não mostram isso. Porque o ano passado, em qualificação, ficou 19-5 para o Norris. O Norris Uhum. ganhou 19-5 ao Piastri em qualificação. E mesmo há 2 anos, o Norris foi melhor. Mas o que se vê realmente no início deste ano é que o Norris aparece mais maduro, aparece melhor em qualificação, que era a mazela dele, portanto, ele ganha agora um novo skill, que é o skill de qualificação, e começa realmente a dar cartas e começa a bater o seu colega de equipa. E eu começo a pensar que realmente o Norris realmente neste momento o candidato a ganhar o campeonato. Quer dizer, ainda vai haver muita coisa, ainda vai haver muita evolução. Se calhar a Mercedes ainda pode tirar uma carta da manga, ou a própria Ferrari, o que eu não acredito, mas não achas que o Piastri é o melhor candidato para ser campeão do mundo neste momento? Tá muito difícil, né, Paulo? Tá muito difícil, porque o campeonato tá muito acirrado. Muito acirrado. Até o GP do Japão, não tivemos repetição de vencedores, né? De corridas. Também é verdade. E assim, mostra claramente que é o efeito do último ano, né? Do regulamento. Eu acho isso maravilhoso, porque a imprevisibilidade dos carros, de quem vai vencer, de quem vai ficar na frente, de quem vai ficar atrás, aumentou muito, muito. Né? Porque, por exemplo, hoje a gente vê a Haas totalmente diferente do que foi na Austrália. Na Austrália, ela foi a pior de todas as equipes, de todos os dias. E a evolução dela para a China e Também depois para o foi Japão. incrível. Foi incrível. Porque a IAS no Japão, eu vou já mostrar aqui a qualificação, não é? A classificação final. Guarda só um momento. A AS faz um corridaço no Japão. Portanto, mete Yuki Tsunoda. Isto não é o Japão, desculpa. Ou é? Isso aí é o do Japão. Mas isto foi a classificação. Ou não? Não. É. Sim, 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 é o GP do Japão, exato. Não, não, desculpa. Isto é o Bahrein. Não, essa aí é do Bahrein. Do É o Bahrein. Bahrein. Está aqui um erro, não interessa. Mas o Oliver Berman na corrida também fica em décimo, exato. Exato. Portanto, começa já a mostrar melhorias. Peço desculpa pelo erro. E depois vamos já falar do Bahrein. Nota-se que realmente a IAS está em curva ascendente. Portanto, é mais uma vez Sim. o Komatsu a evoluir, a resolver problemas. Algo que não acontecia no tempo do Gunther Steiner. Do Japão não há muito mais a falar, a não ser realmente houve ali uma altura em que Norris tentou ultrapassar Max Verstappen, mas também na minha opinião começa a mostrar realmente que não há eu acho que o piloto tem que subir um degrau para chegar portanto, o Norris é um bom piloto, mas tem que subir o degrau para excelente. E eu acho que mostra um pouco de imaturidade aquela situação da boxe. Tu não achas? Eu até tenho aqui um meme para mostrar. Ele é o portador de grama mais caro da FIA. Essa que é a verdade. Porque o Max deu ali, ó. Se você quiser passar, que passe, mas pela grama, né? E foi sensacional. Cortador Entendeu? da grava, exato. Exato, portanto, E é incrível que o Norris ele não conseguiu ser uma ameaça real ao Max Verstappen na não, corrida inteira. Na corrida não, inteira. não, Entendeu? não. Ele manteve aquela zona ali de segurança em relação ao Norris e o cara venceu de ponta a ponta. Né? Eu não sei se outro piloto conseguiria manter isso. Também temos que dar os créditos, né? Mas o que o Max fez foi surreal. É assim, no Japão seria muito difícil ultrapassar o Max Verstappen, só mesmo talvez em estratégia, portanto acho que a culpa aí é da McLaren, que poderia ter apresentado uma estratégia melhor se quisesse ganhar a É, corrida. E depois acho que é um pouco falta de maturidade o Norris tentar fazer aquilo, tentar ultrapassar o Max Verstappen no pit lane, ou à saída do pit lane, eh, por fora, ali pela fora. relva. Tava desesperado, né? Pela relva, Desesperado. assim, um Desesperado. pouco, acaba
por ficar mal na fotografia e acaba mesmo por perder a corrida até aí, porque até à altura ainda havia se calhar uma esperança que ele tivesse uma oportunidade, mas depois É, acabou. porque o pit stop foi bom, né? Porque colou com ele, entendeu? Mas aconteceu isso. Sim, a Red Bull também teve um pit stop assim mais atrasado com o Verstappen, também poderemos falar sobre isso, porque hoje no Bahrein então foi mesmo para Foi esquecer, caótico. foi Vamos, caótico, não é? vamos guardar. Vamos, Foi caótico os pit stops da Red Bull, mas e é isto. Acho que estamos falados do Japão. Piloto do dia. Nós vamos começar a considerar o nosso piloto do dia porque o Driver of the Day, a votação tem sido assim um pouco. é. Como é que é de A gente dizer? tinha, a gente tinha comentado que o Rajá teria esse voto do dia, né? Que o Rajá foi muito bem, né? Sim, eu acho que Eu o acho melhor, que o então, melhor, o melhor piloto foi mesmo o Adjar, que ficou em oitavo lugar ficou em oitavo lugar na corrida e ficou em sétimo na uhum, classificação e fez um corridão o sim. Adjar. Para mim, Adjar foi o piloto do dia, com uma menção honrosa ao Oliver Berman. Isso, Exato. com certeza. E foi isto. Podemos começar então a falar da corrida, não, do fim de semana que culminou com a corrida de hoje. Primeiro podemos falar então da qualificação do Bahrein, que foi tipo, é como o Japão é como jogar Super Nintendo, o Bahrein já é uma PlayStation 5, não é? Tipo, foi uma É, é foi um, tipo jogar Atari, né? É muito mais difícil, né? foi um, foi um, foi um fim de semana muito bom, eu acho. Na qualificação, tivemos uma masterpiece de Oscar Piastri, que, que já nos treinos se notava que Piastri estava um nível acima dos outros, não, Fernando? Sim, assim, a gente já começa o GP do Bahrein com a Pirelli decidindo pelos mesmos compostos, né? Do Japão, né? Que foram tão criticados no Japão, que foram bastante conservadores, mas eles acertaram em cheio o GP do Bahrein, né? Que o GP do Bahrein é uma pista com uma degradação absurda de pneu, Tem. uma falta de aderência enorme. Então, eu estava ansioso por esse GP e valeu a pena, porque a corrida foi a melhor da temporada até o momento. Superou Albert Park, que na minha opinião foi muito boa, mas o Piastri foi absurdo nas três sessões, né? Do Q1, Q2 e Q3. Né? Como vocês podem observar aí, até na imagem que a gente está passando, ele já tira já alguns segundos logo na volta, na curva 2, né? que, é a, que é a segunda Exato, curva que dá direto para o segundo DRS. Né? exato. E ali ele já tira já pelo menos uns 2 décimos do Norris. Né? E, e o Norris e o Russell, né, também estavam ali Sim, na frente brigando. Né? Houve até uma inversão de tempos ali na curva 9, né, que é aquela curva mais complicada e com maior incidência de erros, né? Porque os pilotos eles vão pelo S, né, que tem ali no setor 2, no começo do setor 2, é aquela curva fechada que eles fazem na segunda marcha, né, e depois eles vão para o retão do DRS, para a pista para a curva 10. Houve até uma inversão ali de tempo, né, onde o Russell, que está com a linha branca, ele foi melhor nesse setor e o Piastri acabou errando, né, perdendo alguns décimos. sim, Piastri foi dominante do começo ao fim. sim. Eu até Para quem está a ver o gráfico, portanto, a linha laranja é a linha do do Piastri, Piastri e depois as outras são a comparação dos deltas, nomeadamente a azul clara é do Russell e a branca é do Norris. Portanto, do isso, Norris é uma diferença bastante expressiva. considerável, Exato, porque muito houve ali expressivo. alguns erros. Eu acho, não sei se a volta teve um erro ou se até teve mais. Eu, pelo menos, um flagrante vi. Agora, se houve mais. É, Enfim. porque o que acontece? Quando você erra logo ali na primeira curva, né?
no final daquele hairpin, né, para depois você corrigir, é complicado, porque você vai perdendo alguns segundos ali para compensar, depois é muito difícil, entendeu? E a pista do Bahrein é uma pista que você depende muito do carro, entendeu? Porque é uma pista com baixa aderência, muita areia. Nos treinos livres, estava notório a quantidade, Muito vento e estava muita areia na pista, sim, é muito verdade. vento, entendeu? Então isso prejudica muito os pilotos. Foi uma reclamação total de todo mundo, de todos. O Hamilton reclamou, o Charles Leclerc, Max, enfim, todo mundo reclamou, né? Mas quem não reclamou Exato. foram a gente, porque foi espetacular. Foi. Ahm, temos aqui algumas curiosidades, portanto, o Antonelli também faz um excelente quarto lugar, foi o melhor lugar de qualificação até hoje do jovem rookie, do piloto mais jovem do grid. Tivemos Norris em sexto com uma qualificação um bocado aquém para quem tem um carro daqueles, mas lá está, as qualificações ultimamente os carros estão tão próximos que basta um pequeno erro para, para perder bastantes lugares na qualificação. Russell está incrível, eu acho que está a ser das melhores épocas ou pelo menos os melhores inícios de Russell Sim, no, concordo. na Concordo. Mercedes. Ele tá muito bem, tá muito bem. Carlos Sainz apareceu com o oitavo lugar, apareceu finalmente com a Williams, e o Tsunoda em décimo lugar, Uhum. o que é, o que é bastante positivo. Mostrou uma evolução, né? Mostrou uma evolução e o Tsunoda parece que se está a adaptar melhor ao carro do que se adaptou ao Lawson e É, porque o Tsunoda, ele assim, no GP do Japão, ele errou, né? Mas o Helmut Marko até fez, né, panos quentes, né? Falando que o Tsunoda foi bem na qualificatória, mas teve um erro pontual que acabou custando o Q3. E na corrida ele ficou em 12º, né? Sim, Mas ficou à frente do Lawson, pelo mas menos. numa pista difícil de ultrapassar, porque ele sai de 15º e ultrapassa 3 carros. Sim. Também é difícil. Então, aí o Tsunoda teve uma outra prova de fogo, né, no Bahrein, que é uma pista complicada para correr, por mais que seja uma pista que todo mundo conhece. Porque tem corrida de Fórmula 3, Fórmula 2, tem simulador, teve pré-temporada e agora outra corrida. Pista dos testes, Então, assim, exato. é uma pista que todo mundo conhece, né? Obviamente vai ter algumas particularidades, né? Mas o Tsunoda está mostrando evolução. E eu acho que ali no GP ali da Arábia Saudita, que na próxima semana, eu acho que a gente pode esperar um novo Q3 do Yuki Tsunoda. Do Yuki Tsunoda. Eu acho que ele está a adaptar melhor ao carro do que os seus colegas. Verstappen sétimo para o parâmetro Verstappen é um bocado trágico. Não sei se queres dizer. Ele tinha muitas queixas dos travões. Mesmo na corrida também teve. Teve. Na qualificatória ele teve. No Q1, por exemplo. No Q1 ele teve que abortar a corrida, a volta rápida dele. Sim, E ele teve problema de freios no Q1, no Q2. E assim, foi um desastre total para o Max. O Max não conseguiu se encontrar. Então isso refletiu na corrida, no que foi a corrida. Foi também muito difícil para ele, muito difícil. Mesmo assim exato. conseguimos. Não sei se outro piloto conseguiria, se tivesse no lugar dele. Exato. Sim, e Tsunoda também. Tsunoda também pontuou. Eu acho que o Sonoda terminou em 10º, né? Exatamente, Tsunoda pontuou, portanto, apesar das dificuldades da Red Bull, porque este resultado que é mais negativo deve-se à Red Bull, porque eu acho que os seus pilotos, tanto o Verstappen como o Tsunoda, porque o Tsunoda não ficou muito longe do Verstappen, conseguiram, digamos, maximizar o que o carro dava. Não dá para mais, não dá para mais. Não, não deu. E estamos a ver, Tsunoda ficou em nono lugar. Berman ficou em décimo. Berman pontuou novamente. E Verstappen ficou em sexto na corrida. Mas estamos então ainda a falar da qualificação e eu queria só
dizer que Lewis Hamilton ainda anda ali um pouco aos papéis. Acho que ele não consegue ainda encaixar a melhor afinação para ele. Não sei, o que é que tu achas deste nono lugar de Lewis Hamilton na qualificação? O Hamilton reclamou muito, né, do carro, né? Falou que faltou potência, aerodinâmica, enfim, um monte de coisas, né? Porém, o Leclerc, em contramão dele, né, acabou mudando algumas coisas do acerto do carro e conseguiu extrair mais do carro do que o Hamilton. E aí fica a questão, né? Porque no início da temporada foi se colocado que o Hamilton e o Leclerc têm um estilo de pilotagem muito parecido. Mas aí eu fico questionando, beleza, eles podem ter um estilo de carro muito parecido, mas não tão parecido a ponto de fazer o carro render igualmente, de forma satisfatória para ambos, né? Porque Leclerc estava reclamando do carro da Ferrari que não estava conseguindo extrair o que ele queria. Sim, E no Bahrein foi diferente. No Bahrein ele já mostrou sinais que conseguiu acertar o carro da forma que ele queria. sim. Então, cabe o Hamilton fazer esse exercício de casa, saber o que ele quer para poder extrair melhor do carro, entendeu? Exato. Porque assim, a Ferrari não vai largar o Leclerc para fazer os anseios do Hamilton. E a Ferrari recebe bem os campeões, recebe bem, entendeu? Mas eu não acho que a Ferrari vai ceder aos desejos do Hamilton para que o carro faça o que ele está pedindo a ferro e fogo. Assim, Ele vai precisar se adaptar um pouco. se for preciso prejudicar o Leclerc para melhorar o carro do Hamilton, eles não vão fazer isso. Não vão. Não vão, não Isso vão, não. não vão. Se Não vão. conseguirem os dois pilotos se entenderem para encontrar um caminho que seja viável para os dois, porque eu pessoalmente não acho que a pilotagem de Hamilton seja parecida com Leclerc e vice-versa. Eu acho o Hamilton, não sei como é que eu ia explicar isso. Também é por ser mais maduro. Acho o Hamilton com uma pilotagem mais cerebral, com uma pilotagem que conserva melhor os pneus. E vejo o Hamilton. O Hamilton sabe pilotar por fases. Ele sabe qual é a fase da corrida para atacar, a fase da corrida para defender. Ele é um piloto que tem o seu método. Eu acho o Leclerc um piloto mais agressivo. Aliás, Sim, é por ele ser agressivo que é tão bom em qualificação, porque ele é um piloto que gosta de levar o carro ao limite e acho que é um piloto que gosta mais de levar o carro ao limite mais constantemente. Portanto, acho que o Hamilton gera mais na pilotagem. sim. Eu gostaria de falar contigo ainda da qualificação, de uma coisa que chocou logo, foi logo um choque, toda a gente começou a dizer o que é que se está aqui a passar, que é o fantástico resultado da Alpine. De Gasly faz o quinto lugar, logo a seguir a Antonelli. Portanto, temos um McLaren, temos um Mercedes, temos um McLaren, um Mercedes, um Ferrari, temos outro Mercedes e logo a seguir temos um Alpine em quinto lugar. E mesmo Jack Doohan ficou em 11º. E vale ressaltar que o Jack Doohan, no Q1, passou em quinto lugar. No Sim, Q2, o Gasly pegou um P3, exato. pegou terceiro lugar. E assim, é absurdo a mudança de resultados que a Alpine conseguiu conquistar depois do Japão. Porque ela estava vindo muito mal, né, na Austrália, na China. Na China teve aquele problema do Jack Doohan e tudo mais, né, que bateu lá no Bortoleto e tudo mais, sem necessidade nenhuma. No Japão, eu já vi uma melhora significativa, apesar do Durham ter errado feio, aquele DRS ligado na curva. Sim, sim, sim. E, No Japão. e agora, né, se mostrou que as atualizações fizeram efeito. Né? O Gasly, durante a corrida, foi espetacular. Espetacular, isso a gente pode falar depois. Mas assim, o Durham, eu fico feliz pelo Durham. O Durham era a próxima vítima da Fórmula 1. Porque Ia depois ser que a o Lawson primeira, saiu, não é? Por acaso foi o Lawson, mas toda a gente dizia que
que o Doan estava a prazo, e não sei se ainda não está, não é? Porque nós conhecemos Briatore e É. sabemos os métodos de trabalho dele, portanto o Briatore já anda aqui há E muitos anos. o, e o Franco Colapinto estava dirigindo Sim, ele fez uns Alpine testes, lá em Monza. fez um teste em Monza com a Alpine, portanto já é um cheirinho de que mais cedo ou mais tarde ele poderá mesmo saltar para o assento. É. E o Mas pessoal até elogiou que ele estava rodando bem. sim, o Colapinto não é mau piloto, ele mostrou Não, ele é bom. Eu gosto dele. que conseguiria. No fim da época passada teve alguns erros, espetou o carro algumas vezes, mas até o Albon espetou aquele Williams. Aquele Williams o ano passado deu muito prejuízo e não foi só com os segundos pilotos, que, nomeadamente o Sargent e o Colapinto. O próprio Albon É. também destruiu o carro algumas vezes. Mas fica E a aqui. dirigibilidade do carro era muito ruim também, né? A dirigibilidade, o peso, o carro era muito pesado também. Enfim, tinha muitos problemas, né? Sim, sim. Melhorado só agora. Sim. Fica aqui então o reparo e ficamos aqui à espera de ver o que é que esta Alpine vai dar. Esta equipa francesa que não sei se já é se ainda é francesa, porque de francês já não tem nada, com motores da Mercedes. Não sei, eu acho que pode ter acontecido é que, tal como a McLaren no ano passado, não vou dizer que a Alpine vai chegar ao topo da McLaren, isso nem pensar, mas tal como a McLaren fez, portanto, a McLaren há 2 anos adotou um conceito novo, não é? E depois foi evoluindo e conseguiu encaixar nesse conceito a chegar até onde chegou. Pode ser que a Alpine, que agora Uhum. também tenha feito um conceito novo e que por causa disso no início se tenha dado mal e tenha tido dificuldades, mas agora com as atualizações que se vai vendo progressivamente uma melhoria. É, talvez seja isso. Agora eu estou na expectativa deles na Austrália não, desculpa, na Arábia Saudita Na em Arábia Jeddah. Saudita, na Arábia Uma Saudita. pista, é uma pista muito rápida, muito agressiva. Eu fico na expectativa para Eu, saber se foi um ponto alto, isolado, ou se vai ser essa constância de crescimento. É uma pista que, apesar de haver bastante apoio aerodinâmico, 80% é feita a fundo, na Arábia Saudita. Nós vamos falar Né? disso no fim. Podemos então passar a. Não sei se queres falar de Bortoleto e O Bortoleto foi bem abaixo, né? Foi bem abaixo. Não vou dizer que foi bem abaixo, né? Porque a gente não pode esperar nada da Sauber. Mas ele sofreu um pouco na qualificatória, né? Ele disse que a variação de temperatura meio que prejudicou um pouco ele, né? Porque ele fez os treinos de manhã com uma temperatura que é muito mais quente e de noite quando esfria muda tudo, né? E se você parar para pensar de forma racional, pode ser isso, exatamente isso, porque tanto na F3 quanto na F2 as corridas geralmente são de manhã e de tarde, onde as temperaturas são altas. Sim, Então, na Fórmula 1 a gente já tem essa mudança de fazer alguns treinos de manhã, de tarde, onde a temperatura está mais quente. Depois na corrida você escorre num tempo mais ameno, num tempo mais frio. Né? E talvez exista essa variação, porque ele não conseguiu render tanto de médio quanto de duro. Né? E ele foi um dos poucos pilotos que iniciou de médio. De médio, só ele, Alonso, Lawson e as Ferraris os iniciaram de Ferraris, médio. exatamente. Entendeu? E desses aí, só as Ferraris conseguiram render bem. Sim, mas eu que estava a falar mais até da qualificação. Na qualificação fica em 18º, é batido por Lawson, É, o colega de equipa. Stroll fez pior do que ele e Berman também. o Eh, Berman ficou no último, né? o Berman ficou em último. O Berman, depois vamos falar, provavelmente foi o Driver of the Day. Que Uhum. a votação foi para Lewis Hamilton, claro, mas nós já sabemos que o Driver of the Day oficial já não é mesmo o melhor piloto, mas sim talvez o mais querido, vá, digamos, o mais queducho, será o piloto com mais likes. Mais midiático. Mais É, mediático. e nessa parte da qualificatória do Q1, a gente tem que dar uma crítica à Fórmula 1, à FIA, né? Porque eles não anularam a volta rápida do Huckenberg, que Sim, teve aquela passagem de pista, enfim, sim, acabou sim. prejudicando o Albon, que ficou em 16º. Sim, há aqui coisas que nós deveríamos também falar, e é esse mesmo tema das penalizações na qualificação.
é muito chato. E o Russell também chegou a ser também desclassificado por um lugar. Eh, é muito É, a chato. reunião estava para agora, 2h45 do horário de Brasília. Sim, sim, mas eu estou a falar da qualificação. O Russell também perdeu um lugar porque houve entrou demasiado Ah, cedo sim. entrou demasiado cedo no pit lane, tanto ele como o Antonelli. Eles saíram os dois juntos demasiado cedo para o pit lane e então perderam um lugar na grelha, na grelha de partida. Mas é muito chato estar a ver uma qualificação, não é? E a gente não saber quem são os pilotos que são penalizados. Porque isso durante a qualificação, nomeadamente durante o Q1 e o Q2, vai mexer com quem passa para a frente ou não. E depois há pilotos que ficam fora do Q2 porque ficam em 11º lugar. Vamos dar um exemplo. E depois o piloto que fica em 10º é penalizado e vai na mesma ao Q3. Uhum. É, de fato, é complicado. E o Toto até reclamou, né? Até foi contra essa penalização, porque esse incidente aconteceu no Q2. Então, não necessariamente iria prejudicar o Q3 por completo. Então, ele viu que ainda tentou eximir a culpa dos pilotos, que a culpa foi totalmente da equipe, não foi deles. A equipe que largou eles antes do tempo previsto, da hora de liberação. Né? Mas, assim, a FIA, sei lá, os comissários, eu acho que eles estavam dormindo, porque todas as penalidades, teve penalidade na F2 também, que só foi dada no dia seguinte, entendeu? Salvo engano, do Dirks, né? Também teve essa penalidade. Então, assim, FIA, tá, um dos melhores profissionais da área automotiva. Não tem justificativa para demorar um dia inteiro para ter uma punição para um piloto. Ainda mais no caso, quando interfere diretamente na qualificatória, como foi o Exato, caso do exato. Huckenberg. Foram casos de limite de pista e eu acho que o limite de pista é uma coisa fácil de ver, não sei. Se calhar deve haver, não sei se eles têm sensores ou assim, portanto, eles Eles não têm se- drones. O que mais teve era drone na F2 e F3. exato, porque se tu tens um espaço que acho que é mais ou menos 5 minutos entre a qualificação 2 e a qualificação 3, acho que é tempo mais que suficiente para dizer, ó senhores, este piloto teve a volta anulada, portanto esta volta já não vai dar para ficar em 15º, vai ter que ser desclassificado e o piloto que ficou em 16º passa então para o Q2, não é? Agora, estar Sim. a fazer esse piloto que mais tarde vai ter uma volta desclassificada, competir na mesma no Q2 e se calhar ainda passa com sorte ao Q3 e vai interferir com mais um piloto que não vai passar ao Q3, vai acabar por interferir com mais dois pilotos, não é? O piloto que não passa ao Q2 por causa dele e depois mais tarde indo ao Q2 vai interferir com o piloto que vai É. passar ao Q3. E isso é chato. É chato para o piloto e mais ainda é chato para quem está a assistir. Porque nós chegamos ao fim de uma qualificação e ainda não sabemos como é que vai ser a grelha de partida. Eu particularmente só fiquei sabendo disso hoje de manhã. Eu Né? também. A corrida aconteceu meio-dia do horário de Brasília, e quando eu acordei 8, 9 horas da manhã, eu fiquei sabendo dessas punições. E até fiquei surpresa. Fui tentar entender o que aconteceu. E aí eu fui ver que de fato era isso. A questão do Huckenberg e a questão das Mercedes. Né? E assim, não poderia, né, acontecer isso. Fica aqui a consideração e esperemos então que a FIA arranje recursos para fazer isso, arranje maneira de logo na hora penalizar o piloto e não. Isto é como no futebol, se um gol é fora de jogo, é visto na hora que é fora de jogo, não é no fim do jogo que vão dizer, aquele gol era fora de jogo, afinal o jogo não vai ficar 2-1, vai ficar 1-1. Não é assim, não é? Tem que se ver logo na hora. Bom, corrida. Tivemos uma corrida espetacular, na minha opinião. Eu sei que a luta por primeiro lugar não foi muito acesa, mas eu vi nas primeiras 10 voltas, eu não sei quantas ultrapassagens é que eu vi. Portanto, eu acho que nas primeiras 10 voltas já houve mais ultrapassagens do que em todo o Grande Prémio do Japão. Esta corrida, Fernando. É, o Berman, arrisco eu que na largada ele tenha feito mais ultrapassagens que o grid do Japão inteiro.
Ele fez para aí Porque umas só 5. na largada ele ganhou 5 Pois posições. foi, pois foi. Ele foi uma flecha. Foi uma flecha. Absurdo. E Mesmo. assim, o que o Wally Berman tá fazendo nesse GP foi absurdo, porque ele foi subindo, 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 e mesmo com safety car, e conseguiu pontuar, ficar em 10º lugar. E assim, o garoto tem mostrado assim, um arranjo técnico absurdo. Um arranjo técnico absurdo. Temos aqui. Não, este E o foi. Ocon também, o Ocon também, seu companheiro, foi muito bem, né? Este também foi. Esta é a qualificação do Bahrein. A classificação Uhum. final, portanto, vemos aqui que Oliver Mammon ficou em 10º, apesar de ter ficado em último na classificação, e o Ocon também, que partiu de 14º, Sim, porque bateu, né? ficou em 8º. Portanto, temos aqui uma ASE que se recomenda-se a ASE, não é? A A ASE. Haas, a Haas ela tá mostrando uma evolução muito grande, né? Porque, volto a repetir, lá na Austrália ela foi a pior equipe de todos os dias, do treino livre 1, 2, 3, qualificatória e corrida. Né? Na China já mostrou uma evolução considerável. No Japão, o Wally Berman foi super bem, terminando em 10º colocado. E agora, tirando a qualificatória do Berman, que ele terminou em último, o Ocon, ele foi super bem na qualificatória. Ele teve o azar de ter passado pela zebra externa da curva 2, a mesma curva que o Norris errou, e perdeu 200 décimos, 200 milésimos Exato, ali em relação exato. ao Piastri, e aí ele foi direto ali no muro e saiu. Deu até bandeira vermelha na qualificatória. Mas o Ocon e o Wally Berman estão fazendo um trabalho absurdo, um trabalho assim excelente. Eles estão conseguindo extrair do carro de resultados que a gente não esperava no início da temporada. Entendeu? Não, E eu acho não. que o resultado tá totalmente aceitável. Eles estão super bem. Eu até me lembro de comentar contigo, na minha opinião, nos testes do Bahrein, o pior carro para mim tinha sido a AS. E era. Tanto que a AS também vai para a Austrália e faz uma corrida terrível, uma corrida péssima. Uhum. Só que a AS, depois da Austrália, chega à China e parece que já tinha os problemas resolvidos. Aquilo Sim, foi mesmo. Nós até falámos disso no podcast com o João, que era a melhor coisa que o Komatsu fazia era não falar dos problemas, mas sim das soluções. E há aqui um grande trabalho por parte da ASE. Temos ali Gasly em 7º lugar, pela Alpine, desce, desce 2 lugares relativamente à qualificação, mas faz mesmo assim né? uma boa corrida, não é? Agora, agora é importante a gente observar a Alpine, se ela vai seguir esse caminho da Haas de evolução ou se foi só uma obra do acaso, que eu acho que não. Eu acho que a Alpine conseguiu achar teu caminho. E a tendência é evoluir. Agora Ex- tem que ver se o Durham vai engatar bem como posso dizer, essa sequência de corridas. E o Durham que está com a corda no pescoço. O Gasly é um piloto já super experiente, rodado. Na corrida ele foi super bem, né? Ele manteve o Leclerc durante um bom tempo ali atrás dele, né? Depois ele segurou bastante o Verstappen, entendeu? Então assim é um piloto assim que todo mundo conhece as credenciais do Gasly. É um piloto a academia Red Bull, né? Então eu é um sempre piloto achei o Gasly assim, um grande piloto, sempre. Sempre gostei muito dele. é uma pena que ficou muito tempo ali na equipe 2, né? Assim, Na, sim, ficou. Mas ganhou uma corrida. Ganhou uma corrida. é, Não AlphaTauri. E o Albon não ganhou. Portanto, o Albon esteve na Red Bull e não ganhou nenhuma corrida. Mas ele. Exato. Nós sabemos que o que é a Red Bull e não vale a pena estar a matutar nisso. O segundo carro da Red Bull é muito complicado. Esperemos que não aconteça isso com Yuki Tsunoda. E falando agora também de Yuki Tsunoda, está a fazer
em 2 corridas muito melhor que Liam Lawson, sendo que o Tsunoda nem testou o carro no Bahrein, portanto ele pegou no carro e começou logo a andar. O que é que achaste de Tsunoda? É, o Tsunoda ele teve problema também de freio, né? Como o Max, né? Foi menos grave que o Max. O Max teve problemas maiores, mas o Tsunoda tem mostrado uma evolução mais rápida. Uma evolução não, uma adaptação mais rápida ao carro do que o Leon Lawson, que está indo muito mal. O Leon Lawson ele não conseguiu tirar nada do carro. A gente sabe que a Racing Bulls ela tem um problema de gerenciamento de pneus, um desgaste muito grande de pneus, mas isso não justifica o desempenho pífio dele, tanto na qualificatória quanto nas corridas. E voltando ao Tsunoda teve ali uma briga ali a quase vias de fatos com o Sainz, porque o Sainz ficou com um buraco enorme no carro. Nessas disputas por posição, o Tsunoda conseguiu tirar um pedaço do carro do Foi Sainz. Tsunoda ou foi o Lawson? Eu agora Eu já não me acho que lembro. Eu agora já porque não o me, Tsunoda chegou a bater nele. já não me estou a lembrar. Eu sei que o Sainz abandonou a corrida porque ficou com um grande buraco no carro, isso é verdade, e até estava a fazer uma boa corrida. Carlos Sainz também fez uma boa qualificação, ficou em oitavo lugar. Uhum. Mas teve ali um problema então depois com o carro e a Williams acaba por sofrer porque a Williams não pontua este fim de semana. É o primeiro fim de semana sem pontuar da Williams. Tá. Mas já que estávamos a falar da Red Bull, a Red Bull parece que já não é Red Bull, porque não sei se viste as pit stops da Red Bull fazem lembrar a Sauber no início, quando a Sauber chegou à Fórmula 1. A Red Bull, ela sempre teve como uma qualidade o pit stop. Durante Exato. muito tempo, eles tiveram o pit stop mais rápido de toda a história da Fórmula 1. Salvo engano, era 2,82 segundos. Durante muito tempo, 1.82. 1.82. 1,82. Agora é E salvo 1.80 da McLaren. que foi ultrapassado agora, Sim, mas recentemente. deixa-me só dizer-te uma estatística. Dos top 10 de todos os tempos de pitbox destas novas regras, agora sem reabastecimento, dos top 10, só dois não são da Red Bull. São dois da McLaren. Portanto, os outros 8 melhores tempos são todos da Red Bull. E salvo engano, esse mais rápido da Red Bull foi com Pérez. Salvo engano, foi com Pérez. E o que foi feito hoje, no domingo, foi um crime para o Max, porque a primeira parada demorou 4,2, né, custando 2 segundos a mais ao habitual, que geralmente leva em média da Fórmula 1. E o último, eles tiveram problema na fixação do pneu, e Sim, demorou 6,2. E sim, pior ainda, que é algo que não costuma acontecer. né? E ainda teve um problema ainda, assim, eu não sei se foi azar ou se foi falta de estratégia. Mas 5 voltas depois teve a questão do safety car. Sim, Do Max Verstappen teve esse azar de andar com o pneu utilizado durante essa parte final da corrida. sim. Mas mesmo assim ele conseguiu pontuar. Conseguiu até pegar uma posição do Gasly na última volta. Sim, e ficou um lugar à frente relativamente à classificação. Aquilo que aconteceu, e eu reparei, vi a transmissão através da Sky alemã, é que na primeira pitbox do Max Verstappen há um problema com o semáforo, aquele semáforo que acende para eles saírem do pitbox. E então aquele semáforo não funcionou e ficou no amarelo até aparecer o verde. Então atrasou um bocado. Veio o Tsunoda a seguir e teve o mesmo problema. Aconteceu exatamente o mesmo problema. Eles depois resolveram o problema do semáforo, conseguiram resolver. Veio novamente Max Verstappen na box, outra vez em primeiro lugar, e já não foi o semáforo. Portanto, já houve um segundo problema. Porque se fosse o mesmo problema, eu dizia assim: pronto, se calhar era um problema difícil de resolver, e então eles não resolveram o problema e eu por causa disso. Mas não, eles resolvem o problema e aparece logo o outro. Foi o problema da fixação do pneu fronteiro direito. Fronteiro, Fronteiro, isso aí. Foi fronteiro direito.
Acho que sim, sim, Entendeu? foi o fronteiro direito, exatamente. E o que me leva a perguntar E, onde é que e está a Red Bull, não é? isso prejudicou muito ele, porque não faria ele provavelmente perder tanto tempo com a quantidade de carros na frente dele, poderia até pensar no P5, no P4, né? Mas ele não tinha carro para isso, ele não tinha carro hoje para isso. O Max ele teve uma semana muito cruel, porque ele já tinha errado ali na curva 11, na qualificatória, na, no, nas qualificatórias ele teve problema de freio, no parque fechado ele conseguiu, a Red Bull no caso, conseguiu consertar esse problema de freio e ele não perdeu posição. Eu estava até esperando ele largar do pit lane, o que não aconteceu, mas essa foi uma semana para esquecer. Mas poderia ter sido pior. E Poderia ter sido pior. tem acontecido uma coisa estranha, que é ver o Max Verstappen a queixar-se da frente fugir, que é algo que normalmente não acontece. A frente do carro do Max Verstappen é uma frente agressiva, que faz o que ele Uhum. comanda, faz o que ele mexe. Normalmente o que foge é a traseira, e é essa a grande dificuldade do segundo piloto da Red Bull, é tentar controlar a traseira do carro que foge É. muito. E neste momento o Max Verstappen está-se a queixar que não está a controlar a frente do carro. Portanto, se ele não consegue controlar a frente do carro, isto então não vamos ter Max Verstappen. E a semana dele foi tão complicada que durante uma boa parte da corrida, uma boa parte não, mas uma parte considerável, ele ficou atrás do Tsunoda, né? Algo que a gente não costuma ver, é o Não, Max atrás do segundo piloto. Eu não, não lembro exatamente. de pelo menos da última vez ter isso acontecido. Entendeu? E isso voltou a acontecer agora, no Bahrein, depois de muito tempo, muitos meses, Exato. quiçá anos. Exato. Mas aquilo que chegamos à conclusão é problema dos pilotos ou é problema do carro? Ficou claro hoje que o problema é ali dentro do pit box, pit stop lá, dentro da garagem da Red Bull. Porque não conseguem afinar Que, o carro, não conseguem fazer a box, não conseguem fazer nada. As, é. pró- as E o pior é que eles próprias. vão ter pouco tempo para resolver, né, os problemas. E semana que vem já tem corrida. Provavelmente vão descartar já este ano e concentrar-se para o ano que vem. E vamos lá ver como é que corre então a Red Bull com um novo motor que vai ser da fora. Eu pessoalmente não vou ter muita confiança. É. Hum, já falámos da Gasly, já falámos de Ocon e de Berman. Podemos falar de Doan, que não está aqui neste gráfico, mas que ficou em 11º lugar. Doan fez uma excelente corrida também, acho eu. Achas também? Sim, o Dohan, para mim, apesar dele não pontuar, o que eu acho uma pena, mas ele foi super bem, tanto na qualificatória quanto na corrida, né? Diferente daquele Durham pré-Japão, que ele não estava, ele estava errando atrás de erro, era um negócio assim absurdo, era questão de tempo dele ser cortado da Alpine, né? E quando eu li a notícia que o Colapinto estava treinando em Monza com a Alpine, eu falei, do Bahrein o Durham não passa, mas teve essa surpresa, essa qualificatória muito boa dele, né? E a corrida foi muito boa, Eu, eu apesar peço, dos problemas. eu peço desculpa, ele não ficou em 11º corrida, ficou em 15º. Ele terminou quinto. Eu estava a confundir com outra questão, mas mesmo assim teve uma boa corrida, porque depois do safety car teve lá algumas lutas Sim, o safety car foi maravilhoso, porque ele rendeu ainda uma disputa por primeiro lugar, o que não se firmou, mas deu sobrevida ao Norris, né? exato, exatamente. O Norris que depois também ficou em 3º lugar, ainda teve ali uma disputa com Leclerc, e o que nos leva a falar, analisar aqui um bocado os Ferraris. Bom, queres começar tu ou começo eu sobre a Ferrari? Ferrari, pode começar, pode começar. Oh, eu acho que a estratégia da Ferrari, sendo que não foi tão escandalosa assim, podia ter sido um pouco melhor. Isto porquê? A Ferrari manda os dois carros, portanto, começa em médios, não é? O que até se provou uma estratégia acertada, porque Sim, depois chega um ponto que até começa a liderar a corrida com os dois carros quando os outros vão todos à boxe.
E depois, quando chegam à estratégia, o Leclerc pede estratégia D, estratégia Delta. Portanto, eu penso que estratégia D teria sido só uma box, só uma pit box. Eles dizem: não, não, a gente não vai conseguir, nós vamos para a estratégia B. E então o Leclerc vai para duros. Para duros não, vai para médios. Portanto, troca médios, Médios médios. de. Médios, médios. Eu digo assim, bom, eles já estão-se a denunciar. Eles estão-se a denunciar que vão mais uma vez ao pitbox. Porque se ele mete médios a segunda vez, ele vai ter que meter mais um composto diferente. Eu pensei, era bem, das duas uma. Ou ele aguenta estes médios e depois vai para soft, ou então vai esticar agora e vai para duros. E depois vai o Hamilton à box. E eu penso assim, bom, o Hamilton vai ter que adotar uma estratégia diferente. Senão eles vão se denunciar às outras equipas. O que é que eu vejo? Aham. Vejo que o Hamilton também mete médio. Eu acho isso mal. Acho isso mal. Eu acho que se deve arriscar duas estratégias quando se tem dois pilotos diferentes, principalmente dois pilotos bons. São dois pilotos, não são dois pilotos bons, são dois pilotos muito bons. Eu acho que o Leclerc e o Hamilton estão se calhar no top 5 dos pilotos do grid e que conseguem extrair o máximo numa corrida. E quando segues duas estratégias iguais, é o seguinte: as duas estratégias podem dar bem, não é? Os dois pilotos, a estratégia pode dar bem e os dois pilotos terem bons resultados. Mas se essa estratégia sair furada, vão sair os dois pilotos furados, não é? E o que é que acontece? Acontece que depois vem o safety car e os dois pilotos são obrigados a meter duros depois do safety car. Isso provou-se depois que na largada o Leclerc, principalmente o Leclerc, se calhar se tivesse metido um pneu duro, depois com o safety car poderia ter metido um médio e poderia ter disputado melhor com o Lando Norris. É, mas assim, eu concordo contigo. Eu acho que o pensamento é mais ou menos esse. Mas é muito azar também. É muito azar. Porque até a volta 17 foi a volta que eles pararam, só eles não tinham parado ainda. Sim, Então, no segundo stint deles, eles estavam com um ritmo muito acima dos demais. O sim, Verstappen, o Hamilton, por exemplo, ele tinha passado Verstappen e Gasly, salvo engano, o Gasly, numa mesma volta. Numa mesma volta, mostrando um ritmo muito acima dos demais. Muito acima não, mas bem, de uma forma que pudesse colocar ultrapassagem de uma forma mais confortável. E eles não esperavam que teriam safety car, porque o ritmo deles estava muito bom. E quando tem safety car, ali a corrida da Ferrari cessou. Porque, infelizmente, o Leclerc, de forma até muito corajosa, conseguiu segurar bem o sim, Norris. sim, O sim. Norris tem muito carro, tem muito mais carro que o Leclerc. Sim, exato. Então, isso acaba fazendo diferença no final da corrida, entendeu? E ajudou até o Russell. O Russell que estava com um problema sério, que depois a gente pode falar, conseguiu segurar ali na bacia das almas, né? Um Sim, negócio porque assim, o Russell surreal. diz logo à equipa: 24 voltas, vamos fazer 24 voltas em pneu soft, pneu macio. Isto não é audacioso. Ele disse mesmo essa palavra: audacioso. It's not audacious, Ansioso. audacious. E depois acabou por ter sorte porque o Leclerc travou ali um bocado o Lando Norris e ele conseguiu se safar. Hum, Uhum. o que nos leva também a analisar então a corrida de Lando Norris, que será mesmo Lando Norris Champion Material? Porque o Lando Norris tem uma corrida quando chega a ter que ter disputas, porque o Lando Norris está em vantagem por duas vezes. Está em vantagem porque tem pneus médios, novos, porque eles saíram de safety car, não é? E colados um ao outro. E tem vantagem porque tem melhor carro. A McLaren é o melhor carro do grid. Não é aquele carro como a Red Bull tinha em 2023, que se distanciava Ou mesmo uma muito, ou como a Mercedes em 2020, que se distanciava mesmo muito dos outros. Mas é o melhor carro do grid. Tem o melhor carro, o melhor pneu e fica ali para aí umas 5 voltas, não é? O que é que tu achas? Uhum. Não, de fato, a dominância da McLaren.
ela não é tão grande como a Red Bull e a Mercedes nos últimos anos, mas é um carro superior aos demais, né? A gente viu isso na Austrália, na China, no Japão e agora no Bahrein. E o Norris, ele fez algo até positivo nesse GP, que ele largou bem. Só que quando eu vi o Verstappen logo passou no rádio que o Norris estava à frente da grelha, né, do colchete. E aí ainda teve que pagar punição de 5 segundos, né, mas o cara ele estava até com bastante sorte nessa corrida, né, porque teve o safety car que ajudou, Sim. juntou todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente sabia que era questão de tempo. Eu até achava que ele ia pegar P2, porque o Russell parou de soft, né? E teria que correr 24 voltas de soft no Bahrein, é um negócio absurdo. Ele, a Mas 4 voltas do fim, já estava a dizer que estava a sofrer. A 4 não, mais se calhar. Ele disse que estava a sofrer. entendeu? Mas o Norris, ele também errou bastante. Ele errou nas qualificatórias. Muito, Ele muito. errou no treino, errou na qualificatória. Errou, salvo engano, na volta 24, 25, não lembro. Enfim, ele errou bastante, como todos os pilotos erraram pelo menos uma vez nessa corrida, com exceção do Piastri, que foi impecável. Mas o Norris, assim, ele está na posição que ele deveria estar, né? Ficou em terceiro lugar, que era o objetivo dele, acredito eu, se manteve na liderança do campeonato e agora vai decidir em Jeddah, para saber se vai despontar ou se vai ficar nessa briga, com o Piastri até o final. Se continuar assim, acho que não vai ter hipótese, na minha opinião, porque o Norris fez uma qualificação que fica a dever e depois na corrida, quando teve a oportunidade, porque ele teve a oportunidade de ultrapassar o Leclerc e teve a oportunidade de passar, porque ele ao fim ainda entra em luta com o George Russell. Aliás, nós nem vimos o Piastri a cortar a meta na transmissão, ou vimos porque apareceu um quadradinho pequenino de lado, porque ele entrou em luta com o George Russell até ao fim, até ao cortar da meta. E não conseguiu passá-lo também. Mais uma vez com o melhor carro e também com melhores pneus. Porquê? Porque os pneus macios do George Russell já tinham 24 voltas. E aliás, eu não sei se eram pneus já de qualificação. É provável que tenha sido e que nem tinha só 24 voltas, que até tivesse mais. E acho que é. Acho que o George Russell tem que, como se diz aqui em Portugal, comer um bocado. Comer muita sopa ainda. Para. Não, Não sei se ainda tem. e cabe ressaltar, já pulando George já para o Russell não, assunto, desculpa, Lando Norris. Lando Norris. e já mudando já um pouco para o assunto da Mercedes, o Russell no final da corrida ele teve problemas técnicos, né, do carro, né? Porque estava com problema eletrônico para ligar o DRS, que não ligava de forma automática, teriam que avisar ele manualmente. O engenheiro informou que possivelmente em algum momento ele teria que se ligar pelo som do motor, porque provavelmente o monitor ali do volante ia se apagar. Então, além dos problemas de pneu, tem os problemas eletrônicos também que a Mercedes enfrentou. E eu não lembro deles terem enfrentado isso recentemente, né? Eu acho que Sim. nunca vi. E isso Leva. foi um caso inédito para mim. Sim, sim, o carro de George Russell teve bastantes problemas Teve eletrónicos. problema de troca de marcha também. Eu acho que era o sistema elétrico que não estava muito bom, porque falhou o GPS, falhou o volante, o dashboard do volante falhou, portanto, muitos problemas eletrónicos. E ia acontecendo gradualmente. Agora falhou isto, agora falhou aquilo, agora falhou aquilo outro. E o George Russell disse: Bem, eu só espero que não me falhe o volante, que ao menos eu consiga virar o carro. Que ele, no meio daquelas dificuldades todas, ainda conseguiu ter o seu sentido de humor apurado. E o que nos leva a dizer que Mas a, mas a corrida do George Russell foi absurda. era isso que eu ia concluir. Leva-nos a concluir que George Russell fez um corridaço. Fez um corridaço com Foi. aqueles problemas todos e com os pneus degradados, porque o Antonelli, por exemplo, também teve a mesma estratégia e perdeu bastantes lugares. O Antonelli não Pois conseguiu, é, não pois conseguiu é. resistir. Pois é, ele botou macio, salvo engano, e teve que parar depois por causa do safety car. E, e nessas situações de corrida, o Sainz quase jogou ele para fora da corrida, ele teve que salvar o carro.
né? Foi uma prova, assim, foi uma aula muito boa para o Antonelli. O Antonelli é aquele piloto que está em desenvolvimento. Sim. Ele é um, como vocês dizem em Portugal, um miúdo que, assim, que vai despontar por questão de tempo. Que você percebe que ele é um moleque que não tem medo de errar. Ele arrisca, ele vai fundo e não tem medo de briga. Então, assim, tô muito esperançoso com o Antonelli. Ele tem qualidade, nota-se que tem qualidade e às vezes consegue-me surpreender, mas precisa ainda de ganhar calo e maturidade. Temos aqui a análise dos paces. Uma coisa que tu me disseste é que realmente o pace do Gasly está ali um bocado acima da média. Realmente teve um bom pace. A Alpine foi a quinta melhor equipe no geral, E né? Só atrás das tradicionais, né? Que é best of Mercedes, the rest. McLaren, entendeu? Exatamente. Ela foi a primeira das últimas, resumindo. Exato. Sobre o brasileiro, o Bortoleto, já falámos. E foi então a corrida do Bahrein que nos entreteu bastante. Depois de um fim de semana um pouco seca do Japão. E eu gostava de falar das outras categorias. Falando muito rápido da Fórmula 2, tivemos um estreante vencedor na Fórmula 2 que foi Alex Dunn, o irlandês. E a Fórmula 2, não tendo nenhum português nem nenhum brasileiro, merece sempre um bocado de atenção e acompanhar também um piloto que eu acho talentoso, outro italiano, que é o Leonardo Fornaroli, que está a sair muito bem. O Naroli foi espetacular na qualificatória do sprint. Exatamente. Vitor Martins está um pouco aquém ainda, também que era considerado um dos favoritos, está em sétimo lugar. Joshua Durksen teve uma. Ele teve problema. Esse piloto que eu estava tentando lembrar, ele teve problema na FIA também, né, que ele foi desqualificado do sprint. Exatamente, foi Entendeu? desqualificado do sprint. E esse foi um outro erro da FIA, porque eles só deixaram para falar no outro dia. Exatamente. Portanto, estes são mais ou menos os favoritos e como estão O espanhol, o o espanhol Martí também, O Marti também, né, ele também teve, venceu ali a corrida do sprint teve sprint e e, ficou em quarto lugar e na ele principal. Também fez uma excelente corrida. E ele é um piloto na mesma categoria do Bortoleto, né? Está sendo agenciado pelo Alonso. O Alonso estava lá na corrida, né? Parabenizou o garoto pela corrida, porque assim foi espetacular a Fez uma corrida boa dele. corrida, sim, fez uma boa corrida, Foi exatamente. espetacular. Muito bem. E na Fórmula 3, eu acho que nós temos. Não sei, nós vamos ter em 2 anos ou 3 dois brasileiros no grid, se isto se o Bortoleto continuar, não é? Porque o Rafael Câmara, como vocês dizem, sobra. Ele sobra. Tá sobrando, tá sobrando. No primeiro GP dele na Austrália, pela Trident ou Trident, dependendo da região que você está, ele já estava sobrando, mesmo sob forte chuva lá em Albert Park. E agora no Bahrein novamente. Ele já estava indo bem na semana passada, quando teve treinos qualificatórios, já tinha terminado em primeiro num dos dias, né? E é engraçado que assim você viu o semblante dele, o garoto ele meio que exala a vitória, porque assim é espetacular o que ele faz, porque ele sobra, sobra e sobra, entendeu? Ele conseguiu botar 6 segundos em relação ao segundo colocado. Sim, Né? eu vi. No sprint ele teve problema na largada, chegou a ficar em 30º, né? No GP, para quem não sabe, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 tem mais carros do que na Fórmula 1. Sim. Né? A Fórmula 3 tem 30 pilotos. 3 carros por né? equipa. Eu acho surreal, é muito piloto. Eu acho bacano, eu acho muito bacano porque não sei se a Fórmula 1 também não seria uma boa solução ter esses carros todos. Tem que ser carros mais pequenos. Mas eu acho que a quantidade de pilotos da F2 eu acho que é o ideal. Porque assim, a F2 é muito boa. Eu particularmente gosto muito da F2. Boas corridas sempre, sempre.
E voltando ao Rafael, no sprint, ele ficou com esse problema de largada, né? Ficou em 30º, porém ele foi escalando conforme a corrida foi andando e terminou em 12º. Né? Ou seja, ele passou 18 carros numa corrida Exato. sprint. 18 carros. É um negócio assim surreal. Entendeu? Eu achei, Surreal. eu achei impressionante é quando ele arranca, eu vi a corrida hoje da corrida 2 da Fórmula 3. Eu acho impressionante é que ele vai mesmo embora. Ele parece, não sei, parece que os outros carros são mais lentos, mas não são, porque os carros da Fórmula 3 são muito, muito nivelados. São quase todos ao Uhum. mesmo nível, tanto que o colega de equipa dele, que é o Wurtz, não é? É, Ficou em 11º e outra tridente, o Stromstead, ficou em sexto lugar. Portanto, os carros são mesmo quase todos do mesmo nível e eles ficaram todos muito juntos. Portanto, do segundo para baixo ficou quase tudo muito, muito juntinho. E o Rafael Câmara dá assim quase 6 segundos e meio, o que é. é uma barbaridade, é um abuso, é mesmo muito, é Ele, mesmo muito. ele tem tudo para fazer a mesma coisa que o Bortoleto fez, né? De ganhar F3, F2. Norris, né? O Norris também fez isso. Acredito eu que o Piastri também fez O isso. Piastri fez Alguns isso. pilotos, O Norris não né? ganhou, acho eu. O Norris não ganhou a Fórmula 2, ganhou a Eu Fórmula não 3. lembro, mas teve O, um Ru- piloto da o- McLaren que fez. Eu acho que foi o Piastri. o Piastri fez o George Russell e fez o Leclerc. É. O Leclerc também ganhou a Fórmula 3 e Fórmula 2 de maneira E seguida. ele, e ele é um piloto da academia Ferrari, né? A Ferrari geralmente é uma, é uma equipe que abraça muito a sua academia, né? Não sei se ele vai ter chance logo de cara na Ferrari, acredito eu que não. Talvez ele vá para uma equipe B, uma equipe parceira, enfim. Possivelmente. Mas vamos acompanhar com calma, porque ele está na F3, vai para F2, provavelmente na F2 ano que vem, e aí a gente já começa a fazer as contas de cadeira, de assento, para onde ele pode ir ou não pode, enfim. A Bom, gente fica na Hamilton expectativa. não vai durar a vida inteira. Aquilo É, que pode acontecer é que Oliver Berman também se está a mostrar um bom piloto, não é? E ele mas tem o Beganovic também, né? também é da Academia Ferrari. Sim, mas o Beganovic ele Não é o piloto A, né? está na Fórmula 2, não é? E não está assim a mostrar um desempenho. Não, é que o Rafael Câmara mostra um desempenho incrível. Quem vê as corridas vê ele simplesmente a fugir dos outros como se ele andasse num Porsche e os outros andassem de Brasília amarela. É É. mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo inacreditável. Parece que os outros pilotos vão em câmara lenta. Aí ele arranca por lá fora e vai embora e tchau. Também há. eh, Pois é, pois é. Fica aqui então a opinião sobre a Fórmula 3. Vamos então avançar para a previsão da Arábia Saudita. Ah, não, espera aí. Antes de passarmos para a previsão da Arábia Saudita e já que saltámos para a Fórmula 3, eu vou voltar um bocado atrás e perguntar quem é que para ti foi o piloto do dia no Bahrein. Piloto do dia, para mim, diferente do que o pessoal votou no Hamilton, eu acho que o piloto do dia, para mim, foi o Berman. Com menção honrosa para Gasly, porque Gasly fez um negócio surreal. Porque ele, assim, era como se fosse uma formiga no meio de uma manada de elefantes. Sim, E ele fez ali um absurdo. Mas o Berman, por ser novato e por sair lá do final do grid, em uma pista caótica, ele merece esse prêmio. sim. O Berman sai do último lugar e chega aos pontos. É também para mim o piloto do dia. Piloto do dia, para quem não viu, foi Lewis Hamilton, através da votação, mas a outra corrida foi de Tsunoda e na penúltima foi o Antonelli, não se sabe bem porquê. Parece que as pessoas agora já não estão a levar muito bem a sério este Driver of the Day, mas para mim também foi Berman com uma menção honrosa para o Ocon e com outra menção honrosa, aliás, para os dois franceses, uma menção honrosa para o Ocon e outra para o Gasly. Duas menções honrosas. Eu acho que, eu não sei se você concorda, mas eu acho que a FIA tinha que começar a dividir esses prêmios de piloto do dia para
pessoas técnicas e para pessoas do âmbito popular. E acaba que é a torcida que vai votar, entendeu? Tsunoda ganhou no Japão por causa do público japonês. Sim, podiam, por exemplo, ir ao paddock. No paddock vão muitos ex-pilotos assistir a corridas e até nem precisam de ser só ex-pilotos. Há pessoas. Já que vão tantas celebridades para o paddock, que as ponham também a contribuir para a Fórmula 1. Por exemplo, tantas celebridades e Uhum. muitos até são ex-desportistas. Podiam, por exemplo, dizer: olha, não te importas de votar para o Driver of the Day? Então juntam 10 ou 15 pessoas, celebridades ou ex-desportistas ou ex-pilotos que estão lá no paddock. Uhum. Convém não ser também pessoas que fazem parte de equipas, porque as pessoas que fazem parte de equipas, obviamente, vão votar nos seus pilotos, não é? Então seria também, iríamos ter o mesmo problema, iríamos ter também outra vez pessoas que iam votar no piloto que mais gostam e não naquilo que realmente foi melhor, porque é isso que está a acontecer, as pessoas não estão a votar no piloto que acham que foi melhor, estão a votar no piloto que mais gostam pessoalmente, Pois é. e isso é chato. Bom, vamos então partir para a previsão muito rápida do Grande Prémio do Bahrein, da Arábia Saudita, assim aqui é. Arábia Saudita, a nível de pneus, C2, C3, C4, pouco tire stress, portanto, stress é o normal, é o nível 3. Travagem nível 2, poucas travagens, portanto, 80% da pista é feita a fundo. Stress lateral, portanto, não é uma pista que castiga muito nos pneus. É bastante evolução na temperatura. É. O que é que tu achas desta pista da Arábia Saudita? Gostas? Tirando o Mônaco, talvez seja a pista de rua que eu mais gosto do atual grid, que é uma pista que é velocidade pura praticamente, 80% da pista é isso, e eu gosto muito quando os carros estão ali no limite, e eles vão ali no muro mesmo. Então eu particularmente gosto muito dessa corrida. Agora eu quero ver como que vai ser a questão de ultrapassagens, né? O Downforce não é tão nível 2 para esse GP, talvez deixe até a equipe da Sauber um pouco mais competitiva ali no pelotão de trás. Mas assim, é previsível. Às vezes é difícil ultrapassar porque com as retas e com as zonas de DRS grandes, É. o que acontece é que se torna o tal dito comboio de DRS. Conheces o trem de DRS? Conheces essa Uhum. expressão? É um É atrás do quando outro. com 4 ou 5 carros estão seguidos com o DRS aberto e ninguém consegue ultrapassar ninguém, porque tem todos o DRS aberto, então há esse trem de DRS. E então dificulta a ultrapassagem por vezes. Mas por outro É. lado, havendo casos isolados em que vão só um ou dois carros, então aí consegue haver ultrapassagens. Hum, E ela é uma pista com muita curva à direita, né? Então, os pneus dianteiros ali do lado direito do carro tendem a gastar muito mais. sim, sim, como vemos aqui neste gráfico Né? do carro, em cima do lado direito, vemos que os pneus do lado E direito estão a vermelho e os do lado são esquerdo estão a muito mais amarelo, baixos. porque eles são mais castigados. Eles são mais castigados, portanto, a nível de desgaste. E são mais castigados a nível de desgaste por isso e também pela evolução da pista e pela temperatura. Tem aqui também um gráfico da estratégia, portanto, as estratégias possíveis. Aqui está o ano 2004, mas os pneus são os mesmos e então será mais ou menos. Uhum. Eu não consigo encontrar da estratégia deste ano ainda, mas vai ser exatamente a mesma coisa. Portanto, poderá ser de uma paragem apenas, o que eu acho que a maior parte das equipas vão fazer. Parão dessa forma, Ou então estratégia de duas pitboxes também será muito provável, porque é uma pista que traz bastantes safety car. sim, porque não tem zona de escape, praticamente só tem ali, salvo engano, no setor 2 ali, no extremo. Tem, Mas fora isso, sim. você não tem, entendeu? Só nos extremos das pistas, entendeu? Então, se tiver safety car, eu torço para isso.
A chance é bem grande. Para animar a corrida. Portanto, temos aqui médio duro, Agora, duas paradas não vai ter de jeito nenhum. Não vai ter de jeito nenhum. a não ser que haja Você safety car. Você pode haver safety car, por é, exemplo, imaginemos que há um safety car à volta 40 e há equipas aí vai ter com que parar. param para meter macios e então tentar roubar lugares. Mas acredito que nos lugares Hum, fronteiros não acredito, não faça isso. Por exemplo, eu acho que se a McLaren tiver os dois carros em primeiro lugar, se entrar no safety car, deixa-se ficar na pista para não perder o primeiro e segundo lugar. Mas lá está, os que estão mais atrás para tentar entrar no lugar de pontos, então aí aproveitarão para calçar os pneus mais macios e tentar fazer ultrapassagens e chegar então aos lugares de pontos. pois é, pois é. É. Vamos ver. Eu acho que a maioria vai largar de macio logo de cara e depois duro. Sim, macio ou médio, É, dependendo. mas como é aí aquilo que você falou, né? A questão daquele trem do DRS, né? Todo mundo vai ligando, aí acaba tendo uma diminuição muito grande de ultrapassagem. Entendeu? Não sei. Vamos ver como vai ser. Vamos ver. Exato, exato. A terceira estratégia que está aqui eu acho demasiado arriscada, que é entrar de médio e tentar com que o médio dure até à volta 28 ou 35 e aí terá que ser Muita coisa. uma grande gestão do pneu médio e depois atacar ao fim com um pneu macio. Depende do piloto, né? Se for o álbum, por exemplo, É o talvez Albon. consiga. Né? Sim, o Albon, sim. E o Hamilton também trata muito bem eu lembro uma vez do Sebastian Vettel dizer numa entrevista a dizer assim: vocês têm que ter uma mulher que nos massaje os pés como o Hamilton massaja os pneus. Ele disse mesmo isso. Ele trata daqueles pneus que é uma maravilha. Ele faz. E o Hamilton era um bom. Fazia muito. Tratava muito bem os pneus e neste momento, se calhar, não trata bem na Ferrari também porque não conhece bem o carro. Mas eu acho que sim. Eu acho que ele ainda é piloto para isso. E pronto, e agora, já agora, vamos então às nossas apostas. Quem é que vai ganhar a Arábia Saudita? Só fazendo um adendo, que lá no Instagram, quem viu, viu. Eu cravei o pódio completo. Sim, Apostei no Norris, apostei no Piastri em primeiro, Russell em segundo e o Norris em terceiro. Então eu estou confiante. Nessa vamos ter Max campeão novamente, tá? vai, Vencedor do GP. vai ganhar na Arábia Max, Saudita? Max Verstappen? Max, vou apostar no Max, vai ser o retorno da lenda. É o Fênix. Ele vai ressuscitar depois de 3 dias. Ok. Piastri em segundo e Norris em terceiro. Piastri, Piastri Norris. Ok. Olha, isto é uma pista de alta velocidade. Mas a McLaren está também em alta velocidade. Eu vou apostar no Piastri que vai ganhar. Em segundo, Russell. E É, em, e em é uma terceiro, boa. e em terceiro Leclerc. Acho que o Norris vai ficar de fora e vai começar a sofrer. E O tal como, Leclerc é uma boa, né? e tal como tu disseste, Eu acho que eu vou botar O Norris o terceiro lugar do Leclerc. o Norris vai entrar na cabeça dele próprio, como tu disseste. Lembras-te É, de perguntar, achas que o Piastri vai entrar na cabeça do Norris? E tu disseste, não, eu acho que o problema do Norris é ele próprio. Acho que ele se vai entrar na cabeça dele próprio. Acho que vai ser isso. Porque eu não estou a ver realmente o Norris a ter estofo de campeão. Posso me enganar, atenção, e depois aí as pessoas podem me cobrar à vontade. hum, Mas eu acho que o Piastri subiu aquele degrau este ano. o Piastri me lembra muito o Kimi Raikkonen.
ele é um garoto assim de gelo. É, Você vê ele resiliente. Para ser campeão no Fórmula 1 tem que ser muito resiliente. exato. E eu vejo isso nele. Eu vejo o Norris, ele estava até muito autodepreciativo, né? Ele falou assim: "Ah, não, o carro é bom, né? Mas eu errei, não consegui extrair o máximo que podia do carro, então a culpa é minha." Eu fico com medo dele começar esses comentários autodepreciativos e isso virar uma bola de neve contra ele mesmo, entendeu? Isso afeta diretamente na confiança do piloto, né? Quando o piloto não é confiante em si mesmo, a gente vê o que acontece, né? Ricardo é a prova viva disso, né? É verdade, exatamente. Um piloto, o mental na Fórmula 1 e nos esportes automóveis é muito importante. Um, quando ganhas uma corrida, duas, três, quatro, o teu mental começa a ficar forte e a dar-te muita confiança e pensas assim, fogo, eu sou mesmo o melhor. E então começa para ti mentalmente ser mais fácil ganhar as corridas, dizer assim, isto está ganho. Quando começas a ter lutas mentais e esse foi o grande problema, por exemplo, do Pérez. Eu acho que o Pérez mentalmente se foi muito abaixo, corrida após corrida, Uhum. e de começar a duvidar de si próprio, que não conseguia e não conseguia. E quando um piloto se duvida de si próprio, vai abaixo, então aí também se torna muito difícil ganhar corridas. O mental é muito importante no desporto e acho que no automobilismo é dos esportes que o mental é mais importante, Não, sim, sim. se não o mais importante. Em qualquer esporte de alto rendimento, você tem a parte mental como Sim, sim, sim. parte fundamental para o sucesso, né? Exatamente. Seja no futebol, por exemplo, quando você está jogando com 50 mil pessoas ali te observando, se você errar um passe, você é julgado, é vaiado. Exato. E na Fórmula 1 não é diferente. Na Fórmula E- 1 você é até mais complicado, né? Porque você tem um público, mas você também tem um dirigente ali, o chefe técnico ali, né? Ainda Exato. mais se for um Briatore da Colocar vida, pressão. né? Aí, meu Colocar filho, pressão. aí tu esquece. E nos anos 90 isso até era um pouco tabu, mas hoje em dia é absolutamente normal os atletas de alta competição consultarem um mental coach ou um psicólogo ou uma pessoa que o ajude a superar as pressões diárias e os problemas diários mentais para poder também ter performance, não só no desporto, mas também como na vida, porque a família desses atletas também acabam por sofrer esse é um mundo envolvente e é muito importante que o atleta Uhum. tenha um ambiente saudável. Sim, Concordas? Pronto, é isso. concordo completamente. Ó, é isso aí. Bom, então foi o nosso podcast, o nosso AceleraCast. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Queria acrescentar, teremos Fórmula 1 Academy para as meninas que curtem Fórmula 1. Elas treinaram já semana passada em Jeddah, né? Essa semana ficaram de folga, mas durante as semanas todas estarão indo direto para Jeddah para fazer esse GP da Arábia Saudita lá no F1 Academy. A expectativa para a Aurélia Nobles, que é brasileira, Sim. piloto da Academia Ferrari, e da Rafaela, que é da Academia da Red Bull, mas que corre pela Racing Bulls, na F1 Academy. Sim, eu gosto muito de ver a corrida delas. Acho que tem ali pilotos muito, muito interessantes. Também vai haver Fórmula 2 e Fórmula 3, as categorias de base. Portanto, vamos ter um fim de semana muito cheio. Nós iremos voltar em princípio em 2 semanas. Se houver surpresa, não sei, se houver tempo, se calhar voltamos para a semana, mas eu acho um pouco difícil devido às nossas vidas. Se bem que na segunda-feira é feriado aqui. Eu depois contacto. Bom, mas para já será então programado para daqui a 15 dias. Se houver para a semana, informaremos através das nossas redes sociais. Não se esqueçam de ir à nossa rede social, aceleracast.f1 no Instagram. Não se esqueçam de colocar like. Se gostaram deste conteúdo, partilhem. Ajudem-nos, nós estamos a começar. Eu sei que ao início houve bastantes problemas técnicos e de vez em quando ainda vai havendo, mas as pessoas também deem também esse comentário a dizer: malta, vocês têm o som mau, vocês podiam fazer assim ou assado, ou a vossa imagem também é má, ou vocês podiam fazer um conteúdo assado ou assim,
ou como vocês acham que devam fazer, digam. Ouçam-nos também no Spotify, ouçam-nos no YouTube, deem o nosso like, ouçam-nos e vejam-nos, claro, deem o vosso like e partilhem. Fernando, Um abraço, tá? um grande Pessoal, abraço. por favor, compareçam lá ao Instagram. O Instagram a gente está online 24 horas por dia, de segunda a segunda. Então, a gente está sempre lá. Qualquer coisa, apareçam lá, curtam, compartilhem, comentem, façam suas críticas, elogios, enfim. A sua participação é fundamental para a gente, para que a gente possa continuar melhorando o nosso conteúdo para vocês. Está espetacular o Instagram. Eu gosto muito de ir lá ver as matérias que é mais o Fernando que faz e eu estou a gostar. Então pronto, foi o AceleraCast número 5. A gente vê-se daqui no máximo em 2 semanas. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, Fernando. Abraço, Tchau, valeu. tchau. Fomos. Tchau. Tchau.